Então, a pessoa foi indicada por uma pactuada, aí essa pessoa faz um acordo na área financeira ou afetiva, mas geralmente na área financeira, e manda o valor para se fazer o ritual é feito, mas antes a pessoa diz a frase capital, a frase capital. Se esse dinheiro vier para mim, então eu faço questão de mandar 30 ou 50% por tempo. Mas isso funciona? Como é que acontece a magia dentro do satanismo luciferianismo? Então você que quer fazer um pacto com deuses de Goécia, Paimon, Bumi, Clauneck, Lucifar de Rufocolo, Satã e outros para o lado financeiro, para resolver seus problemas de demandas, problemas de herança, se lhe interessa, então fique nesse vídeo com a gente. Você está na casa de Satã. Então a missão é dele, a obra é dele, né? A casa é dele, a obra é nossa. Aconteceu que uma pessoa muito querida nossa, uma pessoa que eu gosto muito, que tem nomes iniciáticos maravilhosos, que é, por exemplo, a nossa Tulasi Devi Maharaj. Tulasi, ela é um dos carinhos, um dos mimos de Riled Ben Shahar aqui em nosso templo. É de longe uma das pessoas mais generosas que nós temos. Ela tem duas filhas, que eu não vou dizer o nome porque são de menor, e que nós aqui do templo já temos como sobrinha. Tulasi, agora há pouco recebeu um dos títulos, um dos nomes de Satã, porque a linha de Lúcifer é uma e a linha de Satã é outra. A linha de Lúcifer é a linha que nós chamamos de luciferiana. A linha de Satã, é claro que é uma linha diferente, é uma linha satânica. Então ela recebeu o título honorável de Baba Zaya, aquela que é dona do destino. E aí apareceu um casal com problemas muito sérios, né? A senhora lá, que eu vou chamar de Maria, com escolhas muito errôneas na vida, e o seu companheiro, que eu vou chamar de um nome italiano, de Rossi, o nome é muito bom, com problemas sérios em relação à máfia, a dinheiro, etc. Então a Baba Zaya, ela começou a querer cuidar desse casal, e como eu não falo a língua italiana, ela passou a ser intérprete entre nós. E foi aí que esse casal, querendo resolver uma situação, e de Rossi tendo milhões para receber dentro da máfia, entrou em contato com a gente, e aí foi recomendado um pacto entre ele e Samael, tá? Para que ele pudesse receber esse encontro. O de Rossi deixou bem claro que havia um encontro marcado já entre ele e o Barone, que era a pessoa que deve o dinheiro a essa pessoa. Então nós fizemos todo um trabalho, ela mandou o dinheiro, o casal mandou o dinheiro, e nós fizemos todo um trabalho de magia relacionado com o encontro. Então jogamos. Nesse encontro, fizemos o oráculo. Nesse encontro, ele vai ser pago, vai receber todo o dinheiro, porque como havia outros problemas em que poderia ser uma cilada, fizemos um trabalho de fechamento de corpo e a abertura de caminhos que os dois, o casal, assinaram. Então, entenda isso. Havia a história que ele mesmo de Rossi deixou bem claro. Haveria um encontro. Então, tudo ocorreria dentro da magia se houvesse um encontro. Então, o encontro não aconteceu.
Bem antes disso, de haver esse encontro, Samael incorporou, e depois nós vamos adentrar isso aí sobre essa questão de como Lúcifer incorpora, de como Samael incorpora, qual a diferença entre um Daimon de Goécia incorporado e um Exu e uma Pombagira, etc. E o Samael incorporou e disse bem claro que ela, a Babasaia, não ficasse entre ele, o Samael, o Daimon, ou o demônio, e o casal. Né? Porque cada um recebe de acordo com os seus méritos. Nós vamos já explicar, né, qual a diferença na alta magia, né, entre Goécia luciferiana, Goécia satânica e satanismo. Então o que aconteceu? Dentro desse ritual tudo foi feito, só que o indivíduo Barone marcou encontro naquele local e não foi. Então a Maria ligou para nossa Babasaia e braba. Então Babasaia disse: eu vou devolver um dinheiro que não foi entregue a Babasaia, mas foi enviado para a gente. Entenda, se nós devolvêssemos o dinheiro, nós estaríamos validando que nosso trabalho não havia valido nada, nem nosso jogo de cartas, nosso jogo de oráculo, que se você olhar no tarô de ouro, e que está em 2018, nós fomos muito prudentes e muito assertivos em jogos, em previsões sobre presidenciáveis e Copa do Mundo e também sobre artistas famosos. E depois, quando o YouTube fechou, não entregou mais nossos vídeos, nós estamos lá na outra plataforma, no Instagram. Vocês encontram com um @Nicodemos Silva Escritor, eu vou deixar embaixo, né? E também a Casa Satã. A Casa Satã está muito novo, tem poucos vídeos, nós colocamos poucos vídeos. E lá, né, nós também fazemos no Nicodemos Silva Escritor, nós fizemos todas as previsões sobre presidenciáveis e não erramos. Há pessoas e há clientes que estão conosco há mais de 10 anos. Houve curas aqui extraordinárias, de micrânia, de cólicas menstruais profundas e de outras. Então, esses testemunhos foram comprovados, foram dados por escritos, e essas coisas de fato existiram. Então, existe axé, existe magia em nossa casa. Mas, como eu falei no princípio, funciona assim, você fazendo um acordo e prometendo aos deuses, dá aí, né, se tudo acontecer, dá 50%, mas dá tanto para o templo. Né? Como é que as divindades se comportam quando escutam esse tipo de acordo entre uma divindade e um cliente? Veja, não é um pactuado, mas um cliente comum. Né? Vamos nessa. A diferença entre baixa magia e alta magia está no processo litúrgico. A baixa magia não tem liturgia. Você não vai chegar dentro do altar e fazer uma conjuração, uma invocação, né? Porque invocação é quando você faz só e conjuração é quando você faz com pessoas em seu derredor, pessoas que estão participando daquilo. Então existe toda uma leitura. Se existe essa leitura, se existe esse passo a passo, se há a liturgia, as considerações com daimons, com os deuses que estão no altar, então isso é liturgia. Liturgia é a parte que se lê. Essa parte litúrgica dá à magia o nível de alta, porque existe as considerações iniciais, existe a invocação, existe a despedida e as considerações finais. É igual à igreja, é uma liturgia
é igual às coisas da igreja. Você chega na igreja, tem a ladainha, tem, né, tem tudo aquilo para que a divindade lá, o Cristo, né, os anjos possam adentrar na vida daquelas pessoas. Então o satanismo, o luciferianismo tem disso, né? Tem coisas que são relacionadas à Igreja Católica, a toda uma liturgia para trazer um daimon de Goécia até você. E há dois tipos de Goécia. A primeira Goécia a primeira Goécia é salomônica. Então vamos lá. Aí as cravículas de Salomão. É bom você mandar buscar de Carlinhos Lima, né? Porque tem outras cravículas que são aquelas cravículas antigas e você não vai ter um significado, uma explicação de como você realmente se preparar. E há também muitas coisas arcaicas. Mas dentro das cravículas de Salomão, né, dentro dessas clavículas, o lance é você obrigar a divindade a ficar dentro do triângulo enquanto você está no círculo e você obriga a divindade, a deidade ou o demônio, porque demônios são divindades que não são cristãs, a fazer aquilo que você quer. Neste livro, A Goécia Ilustrada de Aleister Crowley, então dá uma olhada, existe um exemplo de como um indivíduo fez um convite a Horus e prendeu Horus dentro do triângulo no quarto filho. Se atrapalhou todo, inclusive. Eu vou deixar aqui na descrição essa invocação a Horus para que vocês vejam, e é exatamente como está lá no livro. Essa pessoa se atrapalhou toda, mas obrigou o Daimon, o demônio, a simplesmente atender à sua vontade. Então vocês precisam ler, gente, olha, precisam ler, tá? Como nós falamos, houve uma separação entre nós e uma pessoa, né? Que a gente deu vários títulos, a pessoa inclusive sacerdotisa, mas que a pessoa detestava ler. Então você precisa ler, não é? Nós outros, essas outras pessoas que não podem, não têm tempo para ler, como é o caso da nossa Babasaia, como é o caso da Agni, que não tem pelo menos o tempo que eu tenho para ler, a Lakshmi, que são pessoas que trabalham em horário comercial, certo? Tem pessoas que têm até 2 empregos, é, então você precisa escutar a explicação de um mestre. A clavícula Salomão é magia salomônica, é a obrigação, é forçar o Daimon a atender você. Futuramente, aliás, a priori, aconteceu uma nova Goécia. Os indivíduos entenderam que não pode ser assim, forçar um Daimon. E fizeram a Goécia luciferiana. A Goécia luciferiana acontece quando você atrai, né, o Daimon para o centro do triângulo, enquanto você está no círculo, no triângulo, mas existe uma consideração. Ele não é, o Daimon já não é mais seu escravo. Você já não aponta armas para aquele Daimon, como acontece na Goécia salomônica. Na Goécia salomônica existe a varinha, existe a espada, o atame, a porra toda, para fazer o demônio lhe atender. Existem ameaças e tal. Eu tenho uma amiga aqui, uma iniciada, que fez um pacto com Lucifer de Rofocolo, e lá em São Paulo ensinaram como ela atormentar essa entidade para a entidade dar ela o que ela queria. Então existe isso. Nós temos provas aqui. Com a Luminiase, quando ela melhorar, ela poderia trazer aí um vídeo, né? Talvez aí explicando para vocês como isso de fato aconteceu. Espero muito na recuperação do nosso querido Zé Pequeno, né? A Luminiase. A Goécia luciferiana
sabe? Existe respeito, você não obriga mais o daimon. Você compreende que ali é príncipe, é duque e tal, que também na Goécia salomônica é dito, mas que ninguém respeita. Você vai tratar na Goécia salomônica duques, reis, etc., como se fossem escravos. Na Goécia luciferiana isso já não acontece. Então você prende o daimon também no círculo, no triângulo. Você fica dentro de um círculo. Mas as considerações para ele já é consideração de saber que ele é um duque, que o daimon é um duque, que ali é um rei, né? Que ali é uma duquesa, ali é uma rainha, que ali, né? E aí já essas considerações que também são litúrgicas. E aí é alta magia. Então vocês entenderam até aí? Já no satanismo é bem diferente. O satanismo foi criado por Anthony LaVey. Existe uma Bíblia chamada Bíblia Satânica, em que Anton LaVey apresenta como entrar em contato com essa entidade, como agir, quais são os códices, né, de ética que devem ser usados, os códigos de ética que devem ser utilizados na sociedade no dia a dia para um satanista. Acontece que Lavey era ateu, ateísta, ou seja, ele cria em Satã, em Lúcifer, como uma força, um símbolo, um arquétipo. Ou seja, toda pessoa que se diz cristã e diz que Deus é um arquétipo, uma força ou um universo, ela é ateia. Sabe que existe uma força, mas que essa força não é uma pessoa, então é uma ateia. Diz que Deus é espírito, que Deus é uma força sideral, uma força cósmica. Essa pessoa é ateia. E o satanismo depois evoluiu e muitos acreditam em Satã e Lúcifer como uma pessoa, como é o nosso caso. Então existem os satanistas deístas que veem em Satã uma divindade, não uma personalização, mas uma pessoa. E existem os satanistas ateus que não creem nessa divindade como uma pessoa, só como uma força. Certo? Nós cá acreditamos nas divindades como pessoas. E essas pessoas, né, esses deuses específicos, esses deuses de Goécia, Lúcifer, Satã, né, Baal, Beuzebu, Pune, Paimon, Clauneck, os deuses da riqueza, entre outros, eles querem uma coisa, eles almejam uma coisa, eles desejam uma coisa, eles desejam participar do mundo dos homens, né, e serem publicados. Ou seja, eles querem se tornar famosos, eles querem aparecer na mídia, eles querem sair no jornal, na televisão, eles querem isso, tá? Então, isso é o desejo de um daimon de Goécia. Então, quando nós pegamos a Évora Nomu e deixamos bem claro isso para ela, que a divindade queria ser famosa, que era necessário escrever, que era necessário falar, Évora sabendo falar e sabendo escrever, e não só fazer o que queria, somente dar oferenda. Então isso não é cuidar da causa de Lúcifer, que é o tema nosso. Cuide da causa de Lúcifer e ele cuidará da sua. Então não é só isso. Aconteceu que a Tulas fez muitos vídeos nesses períodos difíceis de 2020 e 2021. Né? Fez vários testemunhos para a gente. Né? Testemunho de como quando ganhou a cidadania italiana, testemunho de como curou-se da miclânia. Ela fez vários testemunhos de como a vida dela estava melhorando. Ela fez mais vídeos do que a Évora, que era sacerdotisa. Porque as pessoas não entendem
que é isso, que é esse o desejo maior dos deuses de Goécia. Eles não querem ficar recebendo presentinhos escondidos. Eles não querem ficar ali na oferenda sem você em nenhum momento você digitar, colocar no seu Instagram, né? Agradeça a Buni por ter sido isso, a Paimon por ter sido isso, se não quer dizer Satã, a Samael, eu agradeço a Samael por ter feito isso, Samael fez isso na minha vida e tal, né? A Hilé do Ben-Shahar, a Buni, a Paimon, eles querem que você apareça. Você pode utilizar o seu nome iniciático, mas eu nunca vi uma coisa dessa. Nunca vi. As pessoas dão os testemunhos aqui, enquanto os evangélicos crescem por dar testemunho de Jesus de Nazaré, né, os budistas crescem por testemunhar Buda. Aqui, em nossa causa, nós só queremos oferendar e ficar entre quatro paredes, e quanto mais escondidos, melhor. Isso não funciona. Ou seja, quando nós entendemos qual é o desejo de um Deus de Goécia, que ele quer ficar famoso, aí tudo funciona direitinho. Se você é patuada e você não entendeu que eles querem ficar famosos, então você está perdendo seu tempo. O dinheiro que você envia para o templo, certo? Você é cliente ou pactuada, você precisa saber, perguntar ao mestre qual é o desejo do Dharma de Goécia, entendeu? E o Dharma de Goécia vai sondar você. Porque quando você coloca o seu DNA, que é uma gota de sangue, ele sabe onde lhe encontrar. Não importa se você mora no Japão, se você mora na China, no Catar, em Caixa-Prego, o Dharma de Goécia vai até onde você está. E ele consegue ver o seu coração, se você daria aquele dinheiro mesmo, certo? Se você daria aquela benfeitoria realmente ao templo, ou como muitos pactuados fizeram. Aconteceu aí com Lord Shiva, que roubou o próprio Lúcifer. Aconteceu aí com a esposa, que por inveja deixou de enviar um valor de R$ 100 de um termo de compromisso e que não queria ser cobrada. Né? Acontece que essas pessoas vêm fudidas, vêm na fudência. E aí essas pessoas recebem auxílio nosso. Nós trabalhamos para que essas pessoas fiquem bem e quando elas vêm dinheiro, elas enlouquecem. Acontece que um Daimon de Goécia só faz um pacto com você se você tiver um penhor. Que se você não pagar com dinheiro, pagará com outra coisa. Isso aconteceu com todas as pactuadas que estão aqui. Acontece com todo mundo, certo? Então a magia que funciona é essa. Você vai fazer um acordo, preste atenção. Você faz um acordo, né? Você paga pelo acordo que é feito, certo? Não tem como ludibriar ou fazer o daimon aqui dentro de nossa casa, dentro do satanismo, dentro do luciferianismo verdadeiro, agir contra a vontade. Ele vai ver os seus méritos e depois que vê os seus méritos e a coisa acontecer como você quer, você precisa enviar o valor e o valor será utilizado para a publicação de livros, não é? Para a viabilização de um álbum musical, que nós pretendemos fazer as músicas, né? Um CD, etc., um DVD, quem sabe, certo? Então é assim que acontece. Você vai fazer o acordo, mas você não vai obrigar, porque aqui nós não praticamos. Satanismo é diferente de Goécia, tanto luciferiana como salomônica. Aqui nós somos amigos dos Daimon de Goécia, certo? E ele vai ver quem você é para lhe dar o retorno à sua altura.
Eu espero que as pactuadas daqui tenham entendido. A Babasaia, a Agni, a Lakshmi, a Narayana, a Lumina. Ao ver esse vídeo, por gentileza, me deem retorno. Porque os demônios, os deuses querem se tornar famosos. Precisam do seu testemunho aqui, precisam do seu testemunho no YouTube, precisam do seu testemunho no Instagram, no Facebook, precisam do seu testemunho na porra toda. Eles querem ficar famosos. Você sabe alguma ideia de tornar esses daimons famosos? Porque se você souber, e se o daimon visitar seu coração e entender que você quer vê-los crescendo e se tornando famosos, se você cuidar da causa de Lúcifer, ele cuidará da sua. Você será grande e você será famoso. Já se você der oferenda, der dinheiro, quiser forçá-los a trabalhar, a ludibriá-los, a enganá-los, então você vai receber um pé na bunda. Fiquem com o cão.